Quem quiser, eldermoraes.com/entrega. eldermoraes.com/entrega. Inclusive, quem pegou o livro, se quiser, pode me pedir os slides da palestra que eu mando. É isso aí, galera. Acabou nosso horário aqui, não é isso? Acabou nosso horário, já estão 3 minutos atrasado. Eu queria agradecer a todos vocês. O nosso objetivo do palco é fazer palestras com desenvolvedores profissionais, desenvolvedores sêniores, donos de empresa, CTOs. Tá certo? A gente tem só a galera massa aqui para te ajudar a você crescer na sua carreira. Então venha para cá com bastante pergunta, tá certo? Vai ser hoje e amanhã conteúdo focado nisso. Valeu, galera. Obrigado. Uma salva de palmas para esses caras todos aqui. Valeu! Tá, tranquilo, mas essa é 55, né? Cara, eu vou parar de falar antes até, porque teoricamente tem um exercício pra quem quiser fazer, mas eu vou deixar bem aberto, assim, porque eu sei que o pessoal tá, focado no hackathon também, então... Exato, exato. E aí, pessoal, tudo bem? Então, o Bruno ali, o JavaMan, já atordoou bastante vocês, eu vou atordoar um pouquinho mais. Valeu aí para aquecer o pessoal. Mas a gente vai mudar um pouco de assunto, ainda dentro da tecnologia, mas agora falando um pouco mais do lado de dados, especificamente visualização de dados, né? Então, como é que a gente pode criar visualizações de dados aí que engajam com o público, que façam sentido e não simplesmente nos atrapalhem ou até enganem o nosso usuário, né? Eu gosto muito dessa analogia aqui com os leguinhos, né? Porque a gente tem os dados lá, o Big Data, que é essa montanha de coisa aí. É um agregado, tem informação de tudo, tem informação de redes sociais, de empresa, de IoT, de wearable, né? A gente está nesse mundo Big Data que é um apanhado de coisa. Mas a gente pode começar a trabalhar com esses dados. A gente pode começar, se o meu passador funcionar, né? Fazer o sorting desses dados, arranjar eles de uma maneira que fique mais fácil de entender e até lá no final apresentar visualmente eles, né? Naquela primeira figura ali é muito difícil entender
quanto tem de cada peça de Lego, por exemplo. A gente consegue fazer um chute, mas é difícil da gente entender se tem mais peça vermelha, se tem mais peça preta, que cores que tem, inclusive, já é difícil de dizer ali, né? Mas a gente consegue passar por um processo e deixar isso de uma forma muito mais amigável, muito mais fácil de entender. E claro que essa é só uma brincadeira com Legos, mas isso acontece no mundo real com as empresas, né? A gente, toda empresa, todo mundo, inclusive na sua vida pessoal, tem cada vez mais dados, seja em planilhas de Excel, seja em redes sociais, enfim, a gente tem um agregado de dados que a gente recebe e que contribui lá no final das contas para a gente ter uma overdose de informação, né? Então, que legal que a gente tem dados, a gente pode tomar decisões melhores com isso, a gente pode se conectar com outras pessoas, mas é muito fácil a gente cair numa overdose de informação, né? E overdose de informação é uma doença real, estudada por um psicólogo chamado Lewis, e o Lewis falava de overdose de informação lá em 99. Então, se vocês imaginam que em 1999 a overdose de informação já começava a ser um problema, 23 anos depois agora, em 2022, é um problema muito mais sério, né? Então, em vez de a gente apresentar os dados assim, a gente pode gastar um pouco de tempo, aplicar alguns conceitos e aplicar aqueles mesmos dados de uma maneira muito mais visual, muito mais interativa, muito mais fácil de ser consumida, né? Esse é o grande objetivo. Como é que a gente deixa os dados alinhados com os nossos objetivos de fato. E claro que esse... Sumiu aí? Esse é um exemplo bem corporativo, digamos assim, mas a visualização de dados, inclusive, vai para outras áreas como arte, né? Então, esse é um quadro que mostra a sazonalidade de frutas e legumes nos Estados Unidos, né? Tem, inclusive, projetos super artísticos, que nem esse da Georgia Loop. A Georgia Loop, para quem não conhece, é uma das principais referências em data vis no mundo hoje. E ela fez esse que acompanha o tratamento de câncer de uma menina. E, de novo, eu falei um pouquinho de redes sociais, né? Redes sociais também, a gente consegue criar visualizações muito massas aí. Essa rede, especificamente, está olhando para a conversa sobre feminismo e empoderamento nas redes sociais. Então, cada pontinho diferente dessa rede aí é um tweet, é uma conversa diferente. Por algum motivo está... Vamos ver se para de cair. E a gente consegue ver que tem grupos de conversas fechadas, tem pessoas que estão isoladas, tem pessoas que estão bem lá no meio falando com todo mundo. Claro que a gente não entende a informação a fundo, mas a gente consegue começa a ter uma noção e engaja o nosso público, né? É bonito ver uma coisa assim. Mais interessante que a gente olhar para uma tabela, por exemplo. Mas para a gente chegar numa visualização bonita que nem aquela, ou num dashboard que seja relevante para uma área de vendas, para uma área de marketing, a gente precisa pensar em duas coisas principalmente. A gente precisa pensar no objetivo, que é o que eu estou chamando ali de como é que a gente orienta pelas decisões, né? Então, por que eu estou fazendo essa visualização, para que ela serve, quem que ela vai atender. E depois o formato e a função dessa visualização, né? Como é que vai ser o uso dela? Ela vai ser um quadro lá que vai ficar bonito na parede para engajar, ela tem que ser algo que alguém vai explorar a fundo essa informação. Então, a gente passando por esses dois passos, a gente garante que a gente chega lá no final do dia com uma visualização de dados bacana e útil, né? Que não só vai contribuir para a overdose de informação. Então, quando a gente fala de como orientar por decisões, né, a gente fala muito do objetivo e de por que aquela visualização existe, né? Por que eu estou fazendo aquela visualização? Porque pode simplesmente pegar todos os dados de uma área, todos os dados que tu quer visualizar e joga em um monte de tipo de gráfico diferente lá que o próprio Excel ou Power BI vai te recomendar e beleza, tu tem uma salada de coisas. Mas o problema é que se a gente não pensa nesse papo aqui, a gente cai na mesma historinha dos Legos lá. A gente ainda fica no mundo do Big Data, ainda assim é difícil de entender. Legal, tem um gráfico, o gráfico é bonito, mas ele não está orientando o meu processo ainda, né? A gente precisa chegar lá no Small Data, a gente precisa organizar esses dados para aí de fato entender o que está acontecendo. Né? E aí eu trago esse exemplo de um dashboard, né? Se eu vou simplesmente fazer um dashboard com os dados de venda, né? Aparece alguém lá dentro das empresas, isso é normal, a gente vê direto aqui na consultoria. Chega alguém, eu quero um dashboard com os dados de venda que eu tenho aqui na empresa. É muito complicado de a gente simplesmente fazer isso, não vai dar nem para ler o que está acontecendo lá dentro, que vai ser simplesmente um amontoado de dados. A gente precisa fazer esse processo de, mas que decisão que tu vai tomar com esse dado? Para que tu vai usar esse dado, né? E aí, para cada uma dessas decisões, para cada um desses objetivos diferentes que o usuário vai ter, a gente define, então esse dado para ser visualizado desse jeito, esse outro dado para ser visualizado desse outro jeito, dessa maneira aqui, né? Então a gente precisa orientar esses dados por decisões, por um objetivo, para a gente simplesmente não ficar com uma salada de frutas lá e cair na overdose de informação. Né? Um é totalmente sem foco aqui e o outro, de fato, é orientado por um processo. Não vou entrar muito na metodologia aqui, né? Mas quando a gente fala de conversar com o usuário e perguntar decisões dele, é literalmente isso que a gente faz. Cada um desses post-its azuis aí é uma decisão, nesse caso,
se não me engano, era uma equipe de produto. Então, cada decisão que eles tinham que tomar usando dados na área, né? Então, a gente faz todo o mapeamento de quais são essas decisões, que dados precisa para responder e que fonte que ela está. Para aí sim a gente começar a pensar na visualização de fato, aí sim a gente começar a pensar nos gráficos que precisa, né? E aí eu sei que parece tudo bagunçado aqui, mas a partir de um levantamento que nem esse, a gente chega em uma série de telas que nem essas que vocês estão vendo, né? Então, cada tela aí tem um objetivo claro, está conectada a uma daquelas decisões que a gente mapeou antes, né? E vocês veem que não é uma tela poluída, amontoada de informação, né? Aqui tem desse projeto, né, saíram 5 telas, aqui tem as 5, aqui olhando para uma específica de vendas, né? Vocês veem que essa tela não está amontoada de informação, né? São 4 blocos de informações aí, são 4 gráficos diferentes praticamente que a gente tem, que estão alinhados justamente com aquelas decisões de negócio que eu mostrei no print anterior. Então, isso quando a gente fala de small data, quando a gente fala de ser orientado pelo processo, é disso que a gente está falando, né? Não é porque a tua tela tem 900 mil gráficos dentro que ela vai ser melhor do que uma que nem essa, por exemplo, que tem poucos blocos de informação, né? Que, de fato, a gente está orientando pelo objetivo. Mas, beleza, esse passo 1 é mais para a gente garantir que tu está dando sentido, não está fazendo simplesmente um dashboard ou um relatório por fazer, né? Mas a outra parte tão importante quanto essa é de formato e função. Então, que tipo de gráfico que eu vou escolher? Às vezes até passando por questões bem do design mesmo, de que cor, por exemplo, que eu vou colocar nesse gráfico, né? Que tamanho que ele vai ocupar, que posição na tela, enfim. E aí, para a gente falar de formato e função, queria trazer uma parte extremamente prática aqui, de algumas regras básicas para se fazer boas visualizações de dados, tá? Então, isso aqui, aquele parte que eu falei antes é bem de projeto, assim, né? Então, a gente vai fazer um projeto de uma visualização de dados, aí a gente tem que levar aquilo em consideração. Mas esse é diferente porque ele é extremamente prático. Às vezes, um gráfico que vocês já usam, que é importante no trabalho de vocês, um relatório que vocês têm que atualizar, vocês conseguem já aplicar algumas dessas boas práticas aqui. Então, primeira parte de se fazer uma boa visualização de dados, na verdade, está de conhecer esses dados que tu está trabalhando. Então, não adianta tu querer fazer uma visualização de dados que tu não sabe, não conhece aquele dado, né? Por exemplo, aqui, por que tem aquele outlier ali embaixo, né? O que é aquele cara? Aquele cara é importante, a gente precisa mostrar ele também. Esse valor vai crescer, vai mudar muito. O que de fato esse dado está representando, né? Então, e até para quem estava aqui ontem e escutou um pouco do que eu falei quando a gente falou de soft skills, enfim, essa é a parte de que eu tenho que sentar com quem é o dono desse dado, ou quem conhece esse dado a fundo, para esse cara te explicar também o que ele está fazendo, né? Então, por exemplo, se esse aqui é um dado de uma comunidade, por exemplo, tem que sentar lá junto com o pessoal dessa comunidade para eles explicarem que, não, isso aqui a gente está olhando para o caso de assaltos dentro do nosso bairro, por exemplo, né? E ele explicar, mas a gente considera isso como assalto, não considera aquele outro. Então, só no momento que tu tiver um conhecimento a fundo daquele dado, e essa é a importância de sentar junto com quem é o dono do dado, tu vai conseguir fazer uma boa visualização, né? Depois, escolher o tipo de gráfico certo, né? E essa aqui é muito fácil da gente passar por cima dela, porque as ferramentas cada vez mais já sugerem um gráfico para ti, né? Então, se você está lá no Excel, o Excel já joga um gráfico de linha para ti, se está no Power BI, no Data Studio, qualquer uma dessas ferramentas de visualização de dados, até o PowerPoint mesmo, o PowerPoint é uma baita ferramenta para se contar a história com dados, eles já sugerem algum tipo de gráfico contigo, né? Para ti, né? Mas nem sempre o que ele vai sugerir vai ser o melhor. Então, tem que pensar qual que é o número de variáveis que eu tenho, se aquele dado é numérico, se ele é categórico, se ele é contínuo, discreto, enfim, uma série de coisas, né, que pode ser levado em consideração. E aí pode parecer complexo, mas dá para simplificar isso com uma árvore de tomada de decisão que nem essa, né? Então, quando a gente fala do que eu quero mostrar com essa visualização, eu quero fazer uma comparação. Beleza, essa comparação que eu estou fazendo ao longo do tempo é entre itens, são dados cíclicos, não são cíclicos. Não quero fazer uma comparação, na verdade eu quero só mostrar uma distribuição ao longo do tempo. Bom, tem outros tipos de gráficos. Quero fazer uma composição. Beleza, o gráfico de pizza ali, eu acho que é um dos mais famosos dos gráficos, né? Tá ali embaixo, mas além do gráfico de pizza, a gente tem gráfico de árvore, área empilhada, barra empilhada. Não, eu quero ver relação, beleza, tem o scatter plot ali, tem o gráfico de bolhas. Então a gente isso aqui é uma imagem que é fantástica de ter salvo, sei lá, na área de trabalho do seu computador. Eu trabalho muito com visualização de dados, tinha uma época que eu tinha essa imagem literalmente salva na área de trabalho lá, porque toda vez que eu precisava fazer um gráfico, eu abria ela, olhava e pensava, putz, não, eu quero mostrar, na verdade, aqui é só uma distribuição ao longo do tempo, então eu vou escolher aquele ali, por exemplo. Então, é legal ter esses recursos, essas cheat sheets, né, para facilitar o processo. E não só isso, né, esse aqui
tem relativamente poucos tipos de gráficos até aqui dentro, mas tem sites, que nem esse aqui, que é o Database Project, que eles têm uma galeria gigante. Inclusive, né, se vocês gostam de gráficos de visualização de dados, pretendem trabalhar de alguma maneira com isso, acessem esse site, explorem ele, que é o databaseproject.com, porque ele traz uma infinidade de gráficos, inclusive com exemplos, separado por função, separado por como é que tem que ser o input dos dados. É um site realmente muito rico, de um estúdio muito bacana, que é a Ferdio, e pode ajudar bastante aí vocês em algum projeto de DataVis. Além disso, né, isso aqui pode parecer meio besta, mas é importante a gente frisar esse ponto aqui, é de explicar os códigos, né? Então, esse gráfico aqui que vocês estão vendo não tem código nenhum, ele só tem 2 eixos ali que a gente não sabe nem o que é, e um monte de pontinho que a gente não sabe o que são os pontinhos também, né? Então, explicar os códigos, explicar o que está acontecendo no teu gráfico é muito importante, né? Então, beleza, o meu eixo Y ali é volume, e esse volume está em toneladas, né? É sempre importante botar coisa de colégio isso aqui, mas é importante, porque senão tu vai estar lá apresentando isso, alguém vai estar consumindo, e vai ficar sempre aquela dúvida, tá, não, mas isso aqui a gente está considerando tal coisa, não está considerando tal coisa, não, mas se a medida que está em tonelada, está em quilos, não, a gente está medindo o volume de outra maneira, né? E o tempo ali em dias, no caso, né? Inclusive as bolinhas, beleza, né? A gente tem banana, a gente tem maçã. E a parte, inclusive explicar, né? O título também pode ser uma coisa, pode pensar que, aqui já está explicado, mas a gente colocar no título também, e a fonte é muito importante, né? Então o título ele vai resumir já o teu gráfico, ele pode parecer uma coisa muito besta, mas ele resume, né? Sem ler o gráfico, sem olhar o que tem no eixo, sem olhar mais nada, eu já sei o que aquele gráfico está falando. E a fonte é importante porque sempre surgem aquelas discussões, né? Seja em um dado aberto, ou seja um dado dentro de uma empresa, sempre surge a discussão de, tá, não, mas esse dado aí que você está mostrando está certo? Será que tu não inventou essa informação? Será que tu pegou da base de dados correta que tinha que ter pego, né? Se tu botar a fonte ali é uma coisa muito simples e já mata com essa discussão. E aí, por último, né, a última regrinha que eu trazer aqui, é contextualizar. Tu que fez essa visualização, tu que fez a análise, tu que conhece esse dado a fundo, tu tem um entendimento muito mais claro desse gráfico de qualquer outra pessoa que está consumindo essa informação, né? Então, como é que o público sabe, por exemplo, a gente estava falando ali de bananas e maçãs vendidas por dia. Como é que um gestor, por exemplo, que vai ler aquele gráfico, sabe se aquele volume de bananas vendidas por dia ali é bom ou é ruim? Está acima da meta, está abaixo da meta? Né? Esse valor ele cresceu ao longo do tempo, não cresceu? Então a gente pode usar alguns recursos para nos ajudar, né? Eu posso botar ali, por exemplo, uma linha azul de qual que era o crescimento esperado, ou qual que era a minha meta. Né? Eu posso botar aqui, beleza, aqui a gente está olhando 30 dias, e a média de todos os últimos 12 meses, por exemplo, foi 22. Então a gente está acima dessa média agora, está legal, estamos passando do que a gente estava fazendo antes e estamos passando da meta. Né? Então é muito importante contextualizar e não só explicar o óbvio, mas às vezes explicar um pouquinho do que está por trás do gráfico também. Então são 5 regras relativamente simples, é quase que um passo a passo, também um checklist, né? Criei um gráfico, tá, será que eu pensei em todas essas situações? Será que eu realmente entendi o dado que eu estou mostrando? Será que eu escolhi o gráfico certo? Que eu botei os códigos que tinha que botar? O título, a fonte, né? E será que eu não consigo colocar uma informação a mais para facilitar o consumo desse dado, né? Que é justamente aquele último passo ali de contextualizar. E a gente viu um exemplo genérico ali antes que eu mostrei para vocês, pequenininho, mas eu queria mostrar um exemplo real que é muito bom e deixa muito claro todos esses passos juntos, né? Então esse aqui é um gráfico que fala de uma área de suporte, né? Então nas barrinhas brancas ali a gente tem tickets recebidos, na barrinha cinza a gente tem tickets atendidos, né? E cada duplinha de coluna é um mês diferente do ano. E aí beleza, tu bate o olho nesse gráfico, né? Tu acha que entendeu, mas a gente pode aplicar todos aqueles princípios que a gente falou ali antes e ver que essa história pode ser muito diferente, né? Então esses aqui são exatamente os mesmos dados mostrados de uma maneira diferente. Então a gente ainda tem tickets de suporte aqui, recebidos, atendidos, né, os meses do ano, mas agora está muito claro a gente entender que, por exemplo, em maio aconteceu alguma coisa que o número de recebidos e atendidos não ficou o mesmo. Né? Alguma coisa aconteceu em maio que o número de atendidos ficou abaixo do número de tickets respondidos. Aquela área não estava mais conseguindo atender todo mundo que estava entrando em contato com eles para receber suporte. Né? E aí, inclusive, né, aí entra a parte de contextualização que eu falei para vocês, o último passo ali. Tá, o que aconteceu em maio? Não, em maio 2 funcionários se demitiram. E aí, desde que esses caras se demitiram, a área nunca mais conseguiu aí,
de fato, atender todos os pedidos que ela tinha recebido, né? Então, é muito mais fácil a gente entender o problema aqui do que aqui. Aqui parece que não tem nada de errado com esse gráfico, né? Ele parece perfeito, beleza, estou mostrando todos os dados. Né? Mas a gente pensar na forma que está sendo visualizado, a gente contextualizar a informação, a gente inclusive usar uma cor um pouco com maior contraste, né, entre os atendidos e os recebidos, também já deixa muito mais claro o que estava acontecendo. E esse é só um gráfico isolado, mas a gente pode fazer isso para uma tela inteira. Né? A gente pode pensar lá, beleza, como é que a Rede Globo acompanha a audiência. Ah, beleza, eles querem olhar para plataformas dessa maneira, eles querem olhar para canais assim, canais digitais, canais lineares, qual que é o alcance que cada um desses canais está tendo. A gente consegue aplicar isso para qualquer problema, qualquer situação, repetidas vezes. Né? Não só num gráfico, mas num painel, num dashboard como um todo. E aí, de novo, aí a gente conecta, como eu falei lá no início, de orientar pelas decisões, orientar pelo objetivo. Eu sei o que botar dentro de um painel, eu sei o que botar dentro de um relatório, quando eu sei que decisões que vão ser tomadas ou qual que é o objetivo desse relatório. Pessoal, em termos de conteúdo que eu tinha, era isso, tá? Eu quis trazer de forma super breve, mas esse momento que a gente tem de hoje, a gente teve palestras, vocês viram talks de 25 minutos, que nem teve aqui antes, mas parte desse tempo é para vocês trabalharem, para vocês exercitarem, tá? Então, quem quiser, quem se interessa pela área, quer continuar, tem um exercício para vocês fazerem, tá, pessoal? Eu sei que muitos de vocês estão envolvidos com hackathon aí, tranquilo, mas quem quiser se aprofundar, eu acho que é legal testar um pouco na prática, tá? Então tem um exercício para quem quiser fazer. Imagine que vocês trabalham no Netflix e o Netflix tem que definir se uma nova série vai ser renovada ou não, né? Isso que eu estava falando antes de definir um objetivo, definir as decisões. Né? E aí, para definir se uma série vai ser renovada ou não, claro que o processo de verdade é muito mais complexo que esse, né? Mas a gente está simplificando aqui para o exercício. Eles querem saber como é que foi a recepção do público e dos críticos. E aí, para saber como é que foi a recepção do público e dos críticos, eles têm algumas métricas. Então, a avaliação lá na plataforma, se o pessoal deu joinha ou se ele deu thumbs down, engajamento em redes sociais, né? Então o número de vezes que aquela série foi falada, o que foi falado, a polarização desse texto, se teve muitos likes, muitos compartilhamentos, inclusive avaliação em sites especializados. Né? Então imaginei Omelete, Rotten Tomatoes, IMDb, todos esses, né? Que fazem avaliação. Então, a partir dessas informações, né? Com essa decisão, com esse objetivo, que visualização, que relatório, né? Que dashboard, por exemplo, pode ser feito. Então, para quem está disposto a participar e tentar resolver esse desafio, não se estressa, tá? Não é para ninguém fazer nada muito complexo aqui, não precisa nem abrir o computador, pode ser na mão mesmo. Esse aqui é só um outro problema, porque se eu botasse exemplo do Netflix aqui, vocês iam copiar, e a ideia não é copiar, a ideia é vocês pensarem em como resolver aquele problema. Mas pode fazer na mão aqui, ó, com grafite mesmo, não precisa nem ter cor, pode ser uma coisa bem roots mesmo, tá, pessoal? Mas é só para vocês exercitarem esse processo aqui de, beleza, essa aqui é a decisão que tem que ser tomada, essas são as métricas, né? Que tipos de gráfico, e até a gente pode deixar nessa outra tela aqui, se vocês quiserem, ou vocês acessem esse site aí pelo celular de vocês, né? Que gráficos que eu posso escolher, como é que eu posso organizar essa informação, qual dessas métricas aqui talvez seja mais importante, eu tenho que mostrar primeiro, né? E aí sair com um desenho de como poderia ser esse relatório ou como poderia ser essa tela, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui as decisões abertas. A gente pode deixar uns 15 minutinhos, até tem um timer ali no canto. E aí, quem estiver disposto, pessoal, a fazer esse exercício, fica o convite aí. Eu vou estar aqui pela frente, vou estar sentado aqui com o resto do pessoal da Capra. Qualquer coisa, venham falar comigo e aí eu dou um check em quem está fazendo em 15 minutinhos aí, beleza? Show de bola. Tem pergunta? Deixa só o Natan vai levar um microfone para ti aí. Tem tempo porque, cara, às 3 tem outra talk. Então eu botei esses 15 minutos de referência para vocês irem desenhando, testando. Amanhã eu tô aqui, se vocês quiserem levar mais tempo e amanhã vir conversar comigo, também pode. Mas a ideia é ser algo bem de boas mesmo, fazer com papel e caneta, tá, pessoal? É ser só um desenho para tirar um pouco da cabeça esse conteúdo.
E pessoal, eu vi que tem um pessoal que está fazendo aí. Se quiserem vir aqui conversar, perguntar qualquer coisa, fiquem à vontade, tá?